também alguma dessas consequências. A outra questão que é muito importante a gente deixar claríssimo, tá, é a questão dos cruzeiros marítimos. Acendeu uma enorme luz vermelha agora com essa questão dos cruzeiros marítimos. A gente sabe que eles se tornaram quase que os vilões nesse processo aí das viagens nos últimos meses, e basicamente por quê? Os cruzeiros marítimos são verdadeiras cidades completamente fechadas. Qualquer contágio é absolutamente difícil de você controlar, é impossível você não ter realmente uma propagação muito forte. Mas os cruzeiros marítimos já vinham sob fortes críticas ao redor do mundo por alguns fatores muito importantes. O primeiro deles, eles são poluidores e existe uma questão muito séria com relação ao descarte dos materiais, tanto da parte de lixo orgânico e inorgânico, como também o footprint de carbono, porque os navios consomem uma quantidade de combustível fóssil brutal, tá? Eles não possuem sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, não é uma sustentabilidade ambiental. Se vocês pensarem sobre a ótica do turismo, imaginem que você tem um navio que chega a um porto, ele despeja 3.500, 4.500 passageiros numa determinada cidade, tá? Por um período de 7, 8 horas. Durante essas 7, 8 horas, essas pessoas produzem lixo, elas compram sem freio em determinado local, elas enchem as ruas e simplesmente eles saem às 5 da tarde, voltam para o navio e vão embora. Ninguém está preocupado com o impacto que isso causou naquele local. Ninguém está preocupado com como foi que aquela comunidade absorveu aquela entrada e saída dessas pessoas, que são os day trippers. Os day trippers têm um impacto muito pequeno nas economias locais. O day tripper de navio, ele não consome nos hotéis, ele consome bem menos nos restaurantes. O day tripper, ele enche rapidamente determinado local, espantando os turistas regulares que poderiam estar naquele mesmo local. Então, os cruzeiros têm sido apontados ao redor do mundo como um problema que precisa ser controlado. E o que a gente percebe são as armadoras construindo navios cada vez maiores, cada vez mais como cidades flutuantes. Tem a previsão de inauguração de navios nos próximos anos para até 7.500 passageiros. Isso se torna absurdo quando você percebe que esse navio vai encostar em algum lugar e você tem que ter toda uma infraestrutura preparada para trabalhar para ele, tá? Outra questão que é muito importante colocar, e eu coloquei entre aspas, que são os grupos grandes, tá? Grandes no sentido realmente enorme da palavra. Nós estamos falando de grupos acima de 500, 600, 1.000 passageiros. Temos alguns grupos que são absolutamente surreais. Tivemos há 2 anos atrás, 3 anos aproximadamente, um grupo em Dubai que era um total de 15.000 passageiros, dividido em 5 ondas de 3.000 pessoas, back-to-back, tá? E a questão dos grupos grandes para o mercado de incentivo é que eles, para se viabilizarem, eles, em geral, possuem um orçamento baixo por pessoa, tá? E programas pobres do ponto de vista de experiências. Você não consegue entrar num determinado destino com uma quantidade grande de pessoas e trabalhar experiências de maneira customizada, de maneira bem estruturada, justamente porque você tem uma limitação logística muito grande. E também porque as empresas querem levar muita gente, mas elas querem pagar cada vez menos para levar essa quantidade de pessoas, tá? O que nos leva a um quarto ponto que já vinha sendo observado, que é a questão da banalização dos incentivos. Por mais que a gente não goste de falar abertamente sobre esse tema, ou que a gente ache que, apesar de ter muitos grupos sendo operados, ainda existe uma enorme quantidade de empresas que não fazem uso dos grupos de incentivos, e eu sou um advogado das viagens de incentivo. Eu acredito demais como o incentivo como a melhor forma de premiação possível. A realidade muito clara é que em determinadas organizações ou em determinadas indústrias, os incentivos se tornaram banais. Um mesmo convidado de um determinado grupo recebe convite para 3 viagens no mesmo ano, às vezes 5, às vezes 7 viagens naquele mesmo ano. Então, as
programações de incentivo, de certa forma, começaram a se popularizar em algumas áreas e começaram a se tornar, de certa forma, banais, não gerando mais aquele mesmo interesse que vinha sendo gerado. Então, você tinha cada vez mais viagens, muitas vezes para cumprir tabela, para cumprir uma programação que havia sido feita do ponto de vista de temos que premiar, mas que, no fundo, ficava um pouco aquém daquilo que as pessoas esperavam do ponto de vista motivacional. E eu acredito que isso também foi um resultado de uma determinada saturação, logicamente que em algumas indústrias, não é em todo o cenário econômico que produz incentivos no mundo, tá? De qualquer forma, saindo dessa questão do pré-Covid, a gente entra no impacto imediato que o Covid vai ter, então, nos nossos negócios, já vem tendo nos nossos negócios. A primeira coisa que está acontecendo, claramente, é uma oferta de voos absolutamente desestruturada. Nós estamos percebendo isso com uma clareza muito grande, que mesmo depois que esses voos comecem a retornar, as malhas aéreas estão comprometidas no médio prazo, se não no longo prazo, para determinados destinos, e isso vai ser um desafio enorme para todos nós. A gente precisa começar a pensar como a gente faz para levar as pessoas e trazer as pessoas de volta quando a gente estiver trabalhando com os nossos programas. A segunda coisa que é muito importante da gente mencionar é que vamos ter menos dinheiro e vamos ter um dólar mais caro. Quando a gente fala especificamente no mercado brasileiro, nós temos uma combinação drástica de fatores. Você pega um europeu, ele tem o menos dinheiro, mas a moeda dele continua forte. Você pega um americano, também está com menos dinheiro, mas também está com uma moeda mais forte. A gente tem uma situação no Brasil onde a nossa moeda sofreu a maior desvalorização entre todas as moedas de países emergentes do planeta, tá? Combinado com um secamento, um enxugamento da economia, né, da liquidez, o que vai gerar aí um estresse enorme para todo mundo que precisar operar programas daqui adiante. Tá? Esse impacto imediato é claríssimo para todos nós. A terceira coisa que é muito importante a gente deixar claro, nós vamos ter e isso não é achismo, regras sanitárias muito mais rígidas. Hoje de manhã eu li no Estadão uma crônica que foi publicada na Economist essa semana, eles publicaram em português no Estadão, falando do futuro das viagens. E é triste, quer dizer, é uma crônica que se você lê ela e não levar ela pelo lado sarcástico, a gente percebe que nós vamos fazer um turismo extremamente, eu não diria solitário, mas extremamente sanitizado, a um ponto em que, de alguma forma, perde-se até o sentido de viajar. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado como essas regras, que serão mais rígidas, como elas vão impactar de maneira importantíssima os nossos grupos, os nossos passageiros. Então, nós vamos ter questões graves, como, por exemplo, não poder pôr 150 pessoas num avião, nós não vamos conseguir encher ônibus com 40 passageiros para fazer um passeio, fazer um traslado, nós vamos ter que usar venues menores, tem toda uma série de coisas que as pessoas talvez ainda não estejam pensando, né, porque a gente ainda não chegou lá, mas que a gente já está sentindo, e isso vai, de alguma forma, causar um impacto muito forte nos nossos negócios, tá? Um quarto impacto, esse eu acredito bastante positivo, mas que num primeiro momento ele vai trazer algumas restrições, é a questão do cliente e de todo mundo na cadeia ter mais consciência sobre o impacto social, ambiental e econômico das viagens. Né? Todo mundo vai repensar a necessidade de viajar, todo mundo vai repensar a necessidade de determinados deslocamentos, de tomar múltiplos voos, e a gente vai ter que passar por esse processo de uma forma criativa, de uma forma positiva, e vamos ter que buscar soluções para isso, porque na realidade estamos vivendo um momento da nossa economia em que todos estão em casa, em que todos estão fechados, mas o mundo não parou, ele deu uma desacelerada, mas as pessoas continuam fazendo negócios, os negócios continuam surgindo, e a gente percebe hoje claramente webinars, reuniões virtuais, um trabalho home office, isso tudo vai mudar muito como a gente vai lidar com esse ambiente também indo para o futuro, né? O último impacto importante, não, desculpa, tem mais dois, né? Imediato que a gente precisa levar em consideração. Destinos tradicionais vão sair dessa fase com uma baixíssima ocupação e com preços reduzidos.
nós temos, ao mesmo tempo que nós temos ali como segundo ponto negativo, né, essa questão de menos dinheiro e um dólar mais caro, nós vamos ter do outro lado, né, uma oferta muito grande, né, e preços muito competitivos. Então, a gente vai ter como contrabalançar de determinada forma o que vai custar mais de um lado com aquilo que vai ser mais positivo do outro. Como a gente faz esse balanceamento é algo bastante interessante da gente acompanhar. De novo, vai ter também uma série de restrições, aí entram as regras sanitárias que vão, de alguma forma, pesar nessa balança, tá? E, finalmente, a gente vê com clareza, né, isso também através de estudos que estão sendo feitos em várias partes do mundo, que as pessoas vão passar a buscar, num momento próximo, pelo menos de forma imediata, vão buscar destinos de fuga, o escapismo, aquela coisa de o contato com a natureza, a liberdade, estar em lugares abertos. Isso é uma realidade em função de um período prolongado de confinamento. Naturalmente, essa é a primeira reação. Vamos curtir a natureza, vamos curtir o que está acontecendo lá fora. Logicamente que essa tendência tende não a se reverter, mas a perder um pouco de força conforme for passando o tempo e os programas começarem a ser operados com mais clareza. Então, basicamente, eu terminei o que aqui? Eu terminei primeiro dando uma pequena visão do que seria um cenário pré-Covid, que a gente pode acrescentar várias outras coisas, e estou colocando aqui de forma bastante simplificada os impactos imediatos. Eu poderia entrar aqui nas milhões de outras coisas que nós estamos pensando, tá? Que é relacionada a como vamos montar os programas, tudo isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas os impactos imediatos que a gente percebe, pelo menos os principais, estão mais focados nisso aqui ao redor do planeta, tá? E aí a gente começa a falar assim, bom, estamos chegando perto da reabertura, para onde a gente vai, né? O que vai se tornar uma tendência que, de certa forma, vai nortear as viagens de incentivo ao redor do planeta, né? E a gente tem os estudos apontando para 4 macro tendências que vão, de certa forma, se tornar irreversíveis. Elas não vão ser moda, elas não vão entrar no nosso sistema por um determinado período e depois de algum tempo começar a sair. A gente acredita firmemente que essas tendências vão permanecer e elas vão se consolidar e a gente precisa aí sim estar absolutamente focados em nos preparar para elas. Tá? Então, essas 4 tendências são: a primeira delas, nós vamos ter grupos menores e experiências mais customizadas. É uma realidade. Primeiro, por uma necessidade econômica, os grupos terão que ser diminuídos. A gente também sabe que por questões sanitárias, logicamente, também vão influenciar no tamanho dos grupos, tá? E isso tudo vai levar a gente a buscar uma forma diferente de operar e de premiar os nossos colaboradores, os participantes das campanhas. Então, a gente passa a ter, com esta tendência de grupos menores, alguns efeitos que precisam ser claramente trabalhados por todo mundo da nossa indústria. O primeiro deles é entender que o tailor-made, que a customização vai ganhar uma importância enorme dentro do processo. Tá? Não vai dar mais para você chegar e falar, agora nós vamos entrar no palácio tal com outras 10 mil pessoas para fazer uma visita. Tá? Eu adoraria fazer isso, ou fazer um tour regular para economizar uma grana aqui e colocar em outro lado. A gente sabe que isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Tá? Então precisa ser deixado claramente. Outra coisa muito importante, vai exigir de nós criatividade nos detalhes. Como a gente vai ter grupos menores, a gente vai ter como trabalhar de forma mais conceitual nos detalhes da viagem. Seja pequenos presentes, seja fazer coisas que se tornem mais emotivas para o passageiro. Então, isso leva a gente ao fazer mais com menos, e é uma elegância simples. As pessoas vão passar a ter uma visão das viagens onde a gente precisa dar o conforto, dar uma experiência, mas a gente precisa se ater a aspectos que vinham sendo perdidos do ponto de vista de simplicidade, de sentar todo mundo junto em volta de uma mesa, de ter mais conversa, mais interatividade. Isso a gente vai ver acontecer de uma forma um pouco mais intensa, é um caminho que vai ser seguido,
tá? Assim como a repartição dos grupos em subgrupos durante operações. Aquela coisa de você ter um grupo de 50 pessoas e dividir esse grupo em 5 grupos de 10 para ir num determinado local, para fazer uma rotação de atividades, ou até um dine around, em que num determinado dia os 50 não vão jantar juntos ou não vão almoçar juntos, eles vão almoçar em diferentes lugares e vai ter um determinado rodízio. Isso é claro, tá? Por uma questão também de capacidade, também do ponto de vista sanitário e de você promover essa interatividade maior entre os membros de cada uma dessas programações, tá? Os programas devem começar a ser operados com bem menos logística de transporte, tá? Isso é muito importante. A gente acredita que não vai haver uma quantidade brutal de deslocamentos como vinha acontecendo, aqueles incentivos malucos que o cara dorme uma noite numa cidade, uma noite na outra noite na outra, e num roteiro de 5 noites ele ficou em 3 ou 4 hotéis diferentes, tá? Por que isso? Porque você tem a questão de entra, sai, tempo, você vai precisar fazer as coisas de uma forma um pouco mais lenta, você vai ter que ter uma preparação dos ambientes de restaurante, de venues, de lugares para você reunir as pessoas. A tendência é que a logística seja simplificada. Não falo simplificada do ponto de vista de fazer um bate-volta, mas da gente tornar essa logística menos complexa, porque ela é menos complexa, ela será menos custosa, por um lado, e porá todo mundo em riscos menores, tá? Isso é muito importante a gente colocar e fazer esse contraponto. E, finalmente, né, no caso dos grupos menores com experiências customizadas, mesmo para esses grupos menores, a gente deve ter a utilização maior de espaços em caráter privativo, então nós vamos passar a usar restaurantes, venues, opções menores para os nossos grupos, tá? Nós vamos fazer buyout de hotéis quando for necessário, ou de pequenas propriedades. Por quê? Porque você vai tentar, de alguma forma, evitar o contato com multidões. Eu sempre fico apavorado quando eu entro num Atlantis da vida, ou num hotel com 5 mil apartamentos em Las Vegas, que você sabe que aquilo ali é uma cidade e um burburinho monstruoso, e que traz um desafio bastante grande sobre vários aspectos, né? Segurança alimentar, entrada e saída, multidões se aglomerando, até em questões de emergência a gente sempre leva isso em consideração, né? E vamos observar também, em alguns casos, a utilização de voos charter. Eu acredito que vai haver, não só eu, né, várias pessoas, vai haver um encarecimento das tarifas aéreas, não num primeiro momento, mas isso com o passar do tempo, porque vai ter que haver uma diferenciação até no modo de operar esses voos e a quantidade de passageiros que vai ser permitida em cada um dos voos, né? Você vai ter que que desinfetar a bagagem, vai ser muito complexo isso também, e isso tudo deve levar a um encarecimento que vai, de alguma forma, favorecer a utilização até de voos charter, tá? Então, as pessoas vão colocar ali na ponta do lápis e falar, poxa, consigo levar um grupo de 70 pessoas num avião menor e fazer uma operação X em determinado lugar, talvez seja bastante viável e para ser levado em consideração. A primeira tendência, grupos menores, experiências customizadas. A gente precisa levar isso em consideração e é algo que a gente vai ter que trabalhar bastante para chegar lá. A segunda, a segunda tendência inexorável, essa acho que todo mundo já está sabendo, que é a questão do engajamento digital. Não dá mais para o nosso mercado ignorar que o engajamento digital veio para ficar, veio para se solidificar, e que a possibilidade dele ir embora praticamente inexiste, tá? As ativações precisam começar a ser trabalhadas muito antes da viagem. A gente fica olhando hoje o que é feito no pré-viagem e a gente percebe que existe um caminho enorme ainda a ser perseguido. Então, a gente vê coisas bacanas já acontecendo pré-viagem em alguns lugares, e isso é uma tendência muito forte que vai acontecer por aqui. A gente tem um caso que eu acompanhei há alguns dias, de um grupo que vai para Mendoza, se eu não me engano, em novembro, se tudo der certo, tomara que dê certo, tá? E essa semana, uma das vinícolas de Mendoza entregou vinhos na casa do pessoal, né? E eles vão fazer uma live, os ganhadores,
com o sommelier da vinícola, que vai explicar todo o terroir da região, eles vão abrir o vinho, todo mundo vai degustar, e de certa forma vai começar uma experiência pré-viagem, mesmo estando dentro da sua casa. Isso vai acontecer bastante, são as degustações à distância. A gente vai ter pessoas que vão vir e vão fazer lives em YouTube para falar sobre o programa que vai ser operado, ou sobre lugares que serão visitados. As pessoas terão acesso a um processo de preparação muito mais extenso e intenso. E a gente precisa levar isso em consideração no momento que a gente estiver planejando o nosso programa para o cliente, tá? Vamos ter muita coisa voltada para a inteligência artificial. Eu estive na conferência global do site da Sociedade de Incentive Travel Excellence em Vancouver, em janeiro deste ano, e fiquei impressionado com o que está sendo feito ao redor do mundo sob a ótica da inteligência artificial, né? Hoje, os celulares são uma ferramenta poderosíssima e, através do celular, você pode estar num determinado jantar com um número X de pessoas e, em algum momento, aparece no teu celular ali, você tem preferência por comida apimentada, como é seu hábito, e a comida estar sendo preparada de acordo com aquilo que você está colocando como a sua própria preferência. A gente tem também questões relacionadas à mobilidade, você tem questões relacionadas a vou juntar-me a um grupo que pensa exatamente como eu para fazer determinada programação. Então, a divisão em subgrupos de um determinado grupo grande poder ser feita através da utilização por afinidade dentro da inteligência artificial. Pesquisas, ao final de cada seminário, ao final de cada reunião, você ter imediatamente, durante a reunião, você ir respondendo pesquisas e os resultados vão saindo na tela. A gente viu muita coisa relacionada a isso, é algo muito impressionante, ainda pouco utilizado. Todo mundo sabe que existe, mas pouca gente foi atrás para realmente fazer uma imersão nisso e ver como isso pode ser inserido dentro do contexto das viagens de premiação, né? É importante a gente levar em consideração que vai haver mais workshops de preparação para os ganhadores, tá? Até mesmo porque é muito bacana a questão do engajamento, mesmo que ainda não tenha saído quem vai ganhar, que todo mundo que participe de uma campanha tenha a oportunidade de ver o que vai ser feito, tenha a oportunidade de vivenciar um pedaço daquilo. E lógico, poxa, não cheguei, faltou um pouco, não vou dessa vez, mas, de alguma forma, você participou daquele momento e criou o gosto, né, a vontade de você ser um ganhador e participar numa próxima. Importante fazer esse tipo de entrelaçamento. Muitas vezes os ganhadores são membros isolados e todos aqueles que não ganham ficam absolutamente esquecidos para trás dentro do processo de premiação, né? As inspeções virtuais também vão ganhar mais espaço. Nós já temos nossos DVCs, alguns deles já bastante adiantados em fazer a utilização de câmeras 360, de fazer a utilização de câmeras online, onde eles marcam determinados horários com a agência, eles marcam com o cliente final e eles fazem toda a inspeção de salas de eventos, por exemplo, num determinado destino, através de uma inspeção virtual. Eles mostram como pode ser a montagem das mesas. Você tem aí um processo de, poxa, montar uma inspeção, levar 3, 4 pessoas, passar uma semana. É importante? É muito importante. Faz sentido? Faz sentido dentro do nosso processo de melhoria das viagens, mas a gente vai ter que pensar que não vai haver dinheiro para tudo isso. Então, vai ter que ser, de certa forma, digitalmente, nós vamos ter que ter um engajamento ainda maior das pessoas e vamos ter que ter aí as inspeções virtuais tomando um pouco o center stage, como a gente chama, dentro desse processo, tá? Então, falei primeiro, a primeira tendência, grupos menores, experiências customizadas. A segunda, a questão do engajamento digital. A terceira, gente, por mais que a gente fale durante décadas sobre isso e a gente tenha falado e não tenhamos agido muito pouco, chegou o momento da gente levar isso em consideração, que é a questão da sustentabilidade total. Por sustentabilidade total, eu falo muito da questão não apenas econômica. A sustentabilidade, não da questão ambiental. A sustentabilidade não é um conceito meramente ambiental,
meramente voltado à questão de lixo, à questão de respeito à natureza. Não, sustentabilidade também entra. Sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, relação com o meio, é um conceito muito mais amplo, né? Então, na sustentabilidade total, o que a gente vai perceber é o seguinte: vai haver uma redução drástica do uso de materiais descartáveis, a gente vai ter que deixar muito claro o porquê que isso está acontecendo, é aquela coisa que a gente já vê em vários grupos na Europa, e a gente acompanha muito isso com os nossos DMCs, aquelas garrafinhas de aço inox com o logo do cliente, bonitas, e assim, você enche d'água para sair do hotel. Tá? Você enche d'água e você leva a sua garrafa, você não tem garrafa plástica dentro de um ônibus, que a cada entrada ou saída você deixa 40 garrafas plásticas em determinado lugar. Ou o copo de plástico que você utiliza para aquela bebida, ou guardanapos, né? Eu vejo nos Estados Unidos, eu fico maluco, a quantidade de papel que o americano desperdiça em cada refeição, ele pega 4, 5 guardanapos de uma vez, é tudo em excesso. Tudo isso vai começar a ser visto. A mesma questão, utilização de roupa de cama, toalha, isso eu estou falando da questão ambiental, mas é fundamental a gente ver que a parte dos descartáveis, da questão da utilização de recursos, vai ser bastante medida, tá, a partir de agora. Experiências locais, do ponto de vista cultural e social, terão que ser mais abrangentes e ricas. Não dá mais para a gente fazer determinados programas e visitas em que a gente seja um espectador distante da vida local. Nós vamos ter programas cada vez mais ricos do ponto de vista de interatividade e de entender o outro. Nós não podemos olhar a pessoa que está num destino nos esperando como sendo obrigada a ver a nossa operação, tá? E a nossa operação ser absolutamente distante da realidade deles, tá? Existe uma palavra em inglês que se chama entitled, né? Que foi feita uma pesquisa que as pessoas se achavam o entitled me acho no direito. Então, o americano fez essa pesquisa, eles chegaram à conclusão de que mais da metade das pessoas que participam de viagens internacionais, de grupos, elas se sentem no direito de comer uma parte do que ela pega no prato e deixar o resto no buffet, ela se acha no direito de não pegar um lixo que ela vem em determinado lugar, porque ali não é a casa dela, ou ali não é a cidade em que ela vive. Esse entitlement, esse no direito, vai mudar muito. A gente vai começar, de certa forma, a olhar para o outro como a gente olha para nós mesmos. E isso vai fazer parte de todo um processo de desenvolvimento de sustentabilidade. Outra coisa muito importante é que todas as empresas vão começar a olhar cada vez mais a questão das atividades de responsabilidade social, que em inglês se chama CSR. É importante, a gente já tem vários grupos fazendo isso no mercado brasileiro, no mercado latino-americano, mas ainda de uma forma minoritária. E a gente acredita demais que essa minoria vai passar a ser cada vez mais importante dentro desse processo. É um incentivo de uma Tintas Coral, por exemplo, que vai pintar uma escola na África do Sul, e a gente já fez isso, ou a gente faz uma doação de livros em outro lugar, ou a gente vai simplesmente para conversar com as pessoas de um determinado centro social. A ideia é que o nosso legado seja deixado ali, tá, de uma forma positiva, que não seja apenas um entra e sai sem qualquer tipo de envolvimento com o lugar onde nós estaremos. Tá? As comunidades agradecem, as comunidades precisam disso. Não adianta só ir e gastar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro vai ser gasto, mas boa parte dele vai ser deixado na mão de grandes grupos, né? Infelizmente, a gente ainda não tem essa questão do espalhamento da riqueza do turismo, que entra nisso. A contratação dos fornecedores locais, que são certificados, e os participantes do Fair Trade. O que é o Fair Trade? O Fair Trade é quando você vai montar um jantar em Fortaleza e você, em vez de falar, não tem ninguém em Fortaleza que possa me prestar esse serviço, você procurar alguém que seja local, que tenha a capacidade de entender a tua necessidade, que de alguma forma utilize produtos locais, produtores locais, pessoas, a renda, que consiga fazer algo que seja típico, que seja bacana, que seja de alta qualidade e que traga o benefício para a comunidade. O Fair Trade é uma expressão que foi cunhada há algumas décadas, que falava o seguinte: não compre no grande supermercado, compre no armazém do bairro.
não ande 15 quilômetros para comprar carne, se você tem um açougue bacana, um açougue simples, mas que te presta um bom serviço próximo à sua casa. O enriquecimento da sociedade passa por uma distribuição igualitária dos recursos e passa também por ajudar aqueles que não são os grandes a se tornarem melhores. Nem todo mundo vai ser grande, mas todo mundo pode ser melhor dentro desse processo. E na sustentabilidade isso é muito importante. Tá? Finalmente, né, a gente vai ter que ter uma prestação de contas muito ativa, tá, das ações sustentáveis pré e pós-viagem, por todos os players, pela empresa que está montando a sua programação, pela agência de comunicação e agência de MICE que está montando a programação, pelo DMC, pelos fornecedores locais, todos vão ter que dar sua contribuição para mostrar a real efetividade daquilo que eles estão fazendo do ponto de vista sustentável. Tá? As certificações que existem hoje em dia já nos preparam para isso, pouca gente trabalha com essas certificações, mas nós precisamos fazer com que haja um aumento disso, porque vai se tornar, uma empresa não vai mais aceitar participar de uma viagem de incentivo e, ao final, não ter um relatório do quanto aquilo foi melhor para determinado local, quanto aquilo trouxe de impacto positivo, quanto foi economizado em materiais, quanto foi economizado em determinado insumo e quanto foi revertido para o local onde você está fazendo a sua operação. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Finalmente, é educar o cliente e os participantes sobre esse footprint, que é aquilo que a gente deixa ali no lugar, do ponto de vista de impacto, e também o legado. Tá? O footprint entra muito essa questão de, poxa, eu chego, eu bagunço a casa toda, eu produzo lixo, como eu faço para cada vez mais diminuir esse footprint, que seria esse impacto muitas vezes negativo, e como eu faço para aumentar o meu legado deixado no destino. Eu fiz uma viagem com amigos para a Índia há 1 ano e meio atrás, foi um negócio muito bacana. Todos esses amigos, a gente havia conversado de fazer alguma coisa bacana para os indianos. Então, uma das amigas minhas comprou 30 livros infantis de ilustração. A outra levou artesanato local brasileiro feito por indígenas. Nós levamos nossas malas para comprar um monte de coisa, legal, bacana, mas nós levamos também coisas que a gente falou assim, vamos ensinar para eles alguma coisa do nosso destino. Nós levamos mapas, olha, o Brasil é aqui, a gente mora desse lugar, as cidades que a gente vive, mostramos foto, e a gente foi visitar alguns lugares em que a gente fazia esse tipo de interação, e isso é muito rico. A gente, ao mesmo tempo que tem um footprint, que é aquilo que a gente consome naquele lugar, que de alguma forma produz algum tipo de resíduo, tem que ser contrabalançado por esse legado. E a gente vai ter que ter uma educação maior do cliente sobre isso, para que todo o resto do que eu estou falando aqui funcione. Ok? Terceiro ponto, então, sustentabilidade. Primeiro ponto foi a questão dos grupos menores, tá? O segundo ponto, que eu já passei batido, desculpa, foi o engajamento digital. E agora, perdão. O quarto foi a questão da sustentabilidade. Aliás, o terceiro foi a sustentabilidade. O quarto é o crescimento e conhecimento. As viagens funcionam para quê? Tá? Ultimamente, voltando àquela questão da banalização, o que a gente estava vendo? Pessoas viajando por viajar. Pessoas viajando com aquela lista de compras, ou depois de encher, de comprar milhares de coisas no site da Amazon, para ir a determinado lugar, enfiar aquilo dentro da mala e voltar para casa. Tá? Essa banalização faz com que a gente olhe o mundo à nossa volta de uma forma muito estreita, de uma forma muito superficial. E a gente precisa aproveitar os momentos dos programas e das viagens de premiação para empreender o conhecimento e o crescimento das pessoas. Então, todos os programas devem partir, e a gente percebe isso já claramente, já não é de hoje, já vinha acontecendo, mas agora acredito que vai ter uma inserção ainda maior, de seminários e workshops que promovam a atualização pessoal ou profissional das pessoas. Eu sei que essa não é uma tendência nova, mas se eu olhar o número de grupos que nós operamos todos os anos e fizermos a estatística de quantos trazem esse tipo de componente, eu diria que não é nem 30%, se muito.
tá? Nós temos um universo enorme e a gente opera muita coisa. A gente vinha operando, né? Esse número eu acho que vai demorar para ser atingido novamente, mas até 2019 nós operamos mais de 260 grupos só de incentivo, fora os outros grupos que a gente opera. E a gente faz uma estatística, é um negócio brutal quando a gente percebe essa diferença, tá? Importantíssimo levar isso em consideração e aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento nessa área. A outra questão é a gente começar a operar com atividades saudáveis e promotoras do bem-estar do participante. É o cuidado no cardápio, não é aquela coisa de eu estou em tal lugar, mas eu preciso continuar comendo a comida da minha casa. Eu acredito que a gente precisa até ter um negócio bacana, que é aquelas tabelas de calorias de determinado tipo de refeição, que hoje nós vamos fazer uma refeição rápida em algum lugar, mas a gente está utilizando produtos orgânicos de determinado produtor e que são coisas típicas do local. A gente tem que começar a pôr atividades caminhando, atividades a pé, atividade com bicicleta. A gente tem que fazer com que as pessoas utilizem a viagem não apenas para sentar dentro de um ônibus, desce do ônibus, visita um lugar, volta para o ônibus, come, café da manhã enorme, almoço enorme, jantar enorme. Tem que ter uma coisa saudável no meio. Tem que ter, de repente, o horário para aquela meditação, para aquela coisa mais transcendental. E isso, a promoção do bem-estar, promove crescimento e autoconhecimento, tá? Locações próximas à natureza. De novo, em função até do que eu coloquei do item anterior, nós vamos ter que ter cada vez mais na programação coisas menos fechadas, lugares menos fechados, lugares menos travados, menor utilização de salas sem luz, sem ventilação natural, tá? Isso é uma coisa importante. Nós vamos ter também que, de repente, privilegiar mais a leitura. Eu vejo como a gente usa de forma pobre ainda, né, e que isso já está começando a mudar também, o tempo livre daquela pessoa. A pessoa vai pegar um voo de uma cidade para outra, ela fica com o celular na mão o tempo inteiro, né, ou ela está no Instagram, ou ela está no YouTube, ela não está nem pensando naquela viagem. Por que a gente não deixa entre um trecho e outro, né, um livro no quarto que o cara possa ler no dia seguinte, ou algum tipo de comunicação que seja voltada para aquele programa que ele está fazendo. De certa forma, usar o tempo livre de uma forma mais bem equilibrada, fazer as coisas com menor rapidez, tá? E ter uma conexão, inclusive, maior com os outros premiados. As pessoas muitas vezes fica sempre naquele mesmo grupinho que ele já conhece, é o cara com quem ele já vinha se relacionando há um determinado tempo, e não existe uma conexão. Então você perde um pouco esse sentido de pertencimento também, de alguma forma, tá? É importante a gente levar isso em consideração, tanto a questão da natureza, quanto a questão da interatividade e conexão com os outros premiados, tá? E tudo isso leva a gente, eu coloquei isso de uma forma rápida para vocês, eu acho que é muito importante a gente ter uma discussão saudável sobre isso, tá? Isso coloca todos nós uma série de desafios. Esses desafios vêm na questão de como nós vamos nos preparar para tudo isso, tá? Tem muito mais coisa para nós nos prepararmos? Tem muito mais coisa importante para nós nos prepararmos, tem muitas coisas importantes que a gente vai precisar verificar, mas assim, como nós nos preparamos para nessa nova fase? E aí a gente precisa levar em consideração esses pontos que eu coloquei aqui, e após eu detalhar um pouco melhor esses pontos, a gente pode partir para uma discussão com perguntas e respostas de quem tiver mais interesse. A primeira coisa é que todos precisam contribuir na criação e na sustentabilidade dos programas. Quando eu falo todos, eu falo premiado, cliente, agências, produtores de serviço, transporte, todo mundo. E sustentabilidade no conceito amplo. Aqui entra coisas absurdas como a gente tem hoje, que eu quero pagar um evento com 180 dias da saída. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas infelizmente a gente sabe que existe clientes assim. Esse cliente está preocupado com a sustentabilidade do fornecedor dele? Ele está preocupado com a saúde financeira de quem lhe presta um serviço e cuida do seu funcionário ou do seu premiado? A resposta para isso é sustentabilidade?
Isso que ele faz é sustentabilidade. Da mesma forma, aquele cara que utiliza um fornecedor de baixíssima qualidade no destino, simplesmente para cumprir com a obrigação de te entregar o preço menor. Isso traz sustentabilidade. Esse cara muitas vezes está utilizando trabalho de menor, está utilizando veículos ultrapoluentes, está utilizando materiais de baixa qualidade. Por quê? Porque ele precisa chegar num determinado preço. Isso é sustentável? A gente vai ter que se fazer essas perguntas. São perguntas duras e são perguntas para as quais a gente precisa começar a buscar a resposta. Não dá mais para a gente pensar farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou resolver meu lado e depois o cara lá que se arrebente. Por quê? Porque quando a corda estoura, ela não estoura num lado só. Ela estoura para todo mundo. Quando alguém fica doente por causa de uma refeição que foi mal preparada, ou quando um ônibus quebra, ele não deixa uma pessoa com problema, ele deixa todo mundo com problema, ele causa transtornos de maneira geral. E a gente precisa começar a pensar no próximo da mesma forma como nós pensamos em nós mesmos, tá? Então, fundamental ter isso em consideração. A nossa preparação passa por uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento, tá? A outra questão muito importante para todo mundo que está me assistindo, que este é um grupo específico de agentes MICE, tá? Intermediários, a gente sabe, essa questão de nós nos transformarmos em designer de emoção, parar com essa história de ser organizador de viagem, operador logístico. Isso é algo muito aquém da nossa capacidade. A nossa capacidade tem que ser utilizada para fazer com que cada momento da viagem, cada momento da premiação, desperte emoções diferentes, desperte sentimentos e sensações diferentes em cada um dos premiados e que, de alguma forma, aumente ainda mais o engajamento desse premiado, dessa premiada, com aquela empresa, com aquela organização que está proporcionando isso para eles como premiação. A gente ainda é muito operador logístico. E a logística vai continuar tendo a sua importância, mas ela vai diminuir a sua participação na receita do bolo. Tá? Você consegue mensurar o preço de uma passagem aérea e o cliente também consegue. Você sabe quanto custa um quarto de hotel e o cliente final também sabe. As margens em todo o processo logístico hoje são estanques. Chegamos num ponto onde é tudo disclosed, é tudo aberto, não tem mais muito segredo. Aonde está a nossa capacidade de nos reinventarmos e de fazer receitas cada vez maiores? É criando todo um pacote de serviços, um pacote de experiências, de emoções, que você possa cobrar pela inteligência dela, que você possa fazer com que ela se torne algo muito valioso para o cliente, tá? E aí entra o que vamos esperar dos nossos profissionais, todos nós. Não é apenas da pessoa que a gente contrata para trabalhar num determinado grupo, o freela ou o guia, mas de todas as pessoas que estão envolvidas no nosso processo. Primeira coisa, pessoas que consigam se comunicar de forma multimídia. Não dá mais para ter aquela coisa de só sei fazer isso ou só sei fazer aquilo num processo de comunicação. Né? A gente tem que ser muito mais amplo e a gente tem que ter gente focada nisso. Storytelling, fundamental. Um roteiro de viagem não é basicamente juntar as peças aqui e entregar algo. Por que está juntado desse jeito? Por que essa montagem segue essa linha de tempo? Por que ela não segue uma linha não linear? Né? Por que a gente está colocando o clímax em determinado lugar e não em outro? Nós temos que ter a capacidade de contar uma história quando a gente monta esse cenário. É como se a gente estivesse produzindo um filme, uma minissérie, né, com começo, com meio e com fim. E o storytelling é muito poderoso nesse sentido, é desenhar como faz essa roda girar, né? Análise comportamental. Quem não conhece o grupo, quem não conhece o cliente, quem não conhece as aspirações de quem vai viajar, tem muita dificuldade em obter o sucesso nesse processo. Por quê? Porque você está trabalhando com dados desconhecidos. E eu entendo que muitas vezes o cliente não entrega para a gente esses dados, o cliente se recusa a passar para nós algumas informações que são importantes, mas a gente precisa ter a capacidade de buscar isso e fazer uma análise comportamental até do ponto de vista histórico. Se eu já trabalhei com uma determinada empresa, já vi como um determinado grupo se comporta, ou como aquelas pessoas têm
determinado tipo de atuação, o que eu tenho que fazer? Aquela atuação é correta? Aquela atuação vem de acordo com os princípios que a gente está buscando? Não. Então, vamos trabalhar no nosso roteiro algumas coisas que consigam fazer com que essas pessoas também evoluam dentro desse processo e, pela análise comportamental, a gente consiga obter ainda mais sucesso, tá? Formação em sustentabilidade. Nós vamos ter que ter um profissional ou alguns profissionais nas nossas empresas, ou contratar externamente consultores ou pessoas que trabalhem por job, que façam todo esse processo de juntamento das informações de sustentabilidade e que promovam a confecção desses relatórios pré e pós-viagem. É muito importante. Isso vai agregar muito valor no trabalho que está sendo feito por cada um de nós. Esses atributos se tornarão fundamentais no profissional demais. Eu diria assim que um bom profissional deve ter um pouco de cada um deles, deve ter um pouco de cada uma dessas coisas, mas de qualquer forma, as empresas que não olharem para isso, que olhar para mais uma pessoa atrás de um computador, executando uma tarefa que poderia ser executada por qualquer outro, isso não traz mais valor dentro da cadeia. A gente precisa ter a capacidade de buscar talentos que se dediquem a esse tipo de tarefa. A contratação entre os clientes, agências e fornecedores tem que ser pautada pela transparência, afinidade e o relacionamento. O que a gente percebe hoje? O cara te contrata para um job, aí ele resolve abrir um bid para mais 3 anos, e cada ano com um cliente, com uma agência diferente, e vira uma Babel. O que acaba acontecendo em todo esse processo? A história se perde. A continuidade se perde. Precisa haver junto ao cliente, precisa haver junto até ao fornecedor a capacidade de estabelecer alianças de médio e longo prazo. Não são alianças que vão forjar uma mafiazinha do tipo, não, esse cliente é meu, só faz comigo e vai ficar comigo para sempre, e eu só vou trabalhar com aquele fornecedor porque todo mundo está ganhando. Não é isso. É porque existe um entendimento por trás de que isso pode ser benéfico às operações de todo mundo. Pode ser menos custoso do que trocar todos os anos, mitiga erros, diminui a possibilidade de haver algum tropeço no caminho, e quem operou num determinado momento aprende com aqueles erros e pode, de alguma forma, melhorar na próxima ocasião. Os programas têm que ser concebidos com essa visão de longo prazo, e as viagens têm que estar seguindo essa visão. Não dá para você ter hoje a viagem, a premiação desconexa do processo de confecção lá atrás do programa de incentivo. O programa de incentivo precisa ter o prêmio já alinhavado no momento em que ele é lançado. Isso tudo tem que ser bem estruturado. Por quê? Porque existe uma comunicação muito rica que se perde quando você primeiro trabalha o plano de uma forma estanque, né, o incentivo, a mecânica, como você vai aferir resultados e vai premiar, e depois você olha para a premiação. E muitas vezes a premiação não tem nada a ver com aquilo que você estava promovendo do outro lado. Dá para a gente fazer essa combinação, até mesmo porque, como eu coloquei lá atrás, com todas as oportunidades de engajamento digital e toda a maneira que você tem de entrelaçar isso tudo numa pré-viagem, não faz mais sentido a gente ficar desconexo dessas duas coisas. E, finalmente, aquilo que eu falei, né? Os erros e as correções vão ter que acontecer a todo momento, tá? O bom parceiro ajuda a consertar os erros e trabalha para o crescimento de todo mundo. Não dá mais para apontar o dedo. Você não é bom porque você errou nisso. Qual circunstância levou aquele erro? O porquê aquilo chegou naquele ponto? Como a gente vai trabalhar para que isso não mais aconteça? Qual foi a minha responsabilidade naquele processo? Qual foi a responsabilidade do cliente? Qual foi a responsabilidade do passageiro, às vezes irresponsável? Todos nós precisamos ter uma atitude de maior tolerância com aquilo que erra, com aquilo que não funciona, e a capacidade de olhar para o erro como uma forma de aprendizado e crescimento. Se a gente não fizer isso, nós estamos desperdiçando uma oportunidade monstruosa, né? Todos nós. E com isso, a gente perde a nossa capacidade de nos elevar e criar condições para a gente ter empresas cada vez mais sólidas, cada vez mais ricas quando a gente sair desse negócio. Nós vamos sair desse negócio? Alguns vão, né? Outros não. Nós sabemos que é um momento extremamente desafiador, mas é um momento da gente estar
preparando a nossa musculatura, preparando a nossa capacidade de resposta e fazendo uma lição de casa interna que muitas vezes a gente não tem tempo de fazer, porque a gente está no furacão do dia a dia, a gente está perdido em relação a isso. Então é hora da gente realmente pensar em tudo isso para poder ter um exercício maior de sustentabilidade, de força e de conhecimento. Quero terminar colocando para vocês as fontes nas quais eu busco muita informação. É enorme a quantidade de negócios. O Skift é um dos sites que tem a melhor qualidade de pensadores hoje de turismo no mundo. Tá? Eles têm uma série de artigos, eles têm uma série de seminários, de papers que ajudam muito a gente entender para onde caminha o nosso segmento, seja do turismo geral, como do turismo de eventos, como o MICE. O Fodors, que é aquele guia de turismo, eles também têm uma área de inteligência e eles soltaram essa semana esse 7 Ways Travel Must Change, e é um negócio super legal que vale a pena ler. Eu estou deixando o link, eu vou, para quem quiser, a gente manda o link posteriormente, mas é bacanésimo esse essay deles. O site, que é a Society for Incentive Travel Excellence, que é a sociedade da qual eu participo na América do Sul, tem um orgulho enorme de ser participante, hoje vice-presidente do site aqui na América do Sul, e pessoas que conjugam, que comungam do mesmo tipo de visão em relação ao turismo, que me dá bastante satisfação, tá? Basicamente era isso que eu queria dizer. Eu tentei cobrir isso em 1 hora e deixar vocês à vontade para fazerem a quantidade de perguntas ou sugestões ou interações que vocês acharem necessário a partir desse momento. Eu agradeço profundamente a participação, eu agradeço profundamente a interatividade e o tempo de vocês, que eu sei que é um tempo rico, que é um tempo importante e do qual muitas vezes a gente não se dá conta no nosso dia a dia. Tá? Eu tenho muita honra de poder falar para todos vocês e ter essa tendência maravilhosa. Muito obrigado a todos, estamos abertos. Bom, valeu, Sidney. Só queria lembrar todo mundo do nosso survey. Eu coloquei aqui no chat, então todo mundo pode responder a partir desse link que a gente colocou ali. A gente agradece sempre a contribuição de vocês aí. E quem quiser abrir o microfone para interagir com o Sidney e fazer pergunta, pode ficar à vontade agora. Sidney, tudo bem? Tudo bem. É a Grace. Oi, Grace, tudo bem? Como vai? Tudo já, graças a Deus. A minha pergunta é a seguinte: esse ano, né, a gente teve aí, imagino que a grande maioria tinha muita viagem planejada para maio, para abril, que foi postergada ou para novembro ou para o ano que vem, mas a gente sabe que tinha muita empresa que ainda possivelmente ia realizar alguma viagem no segundo semestre que não tinha nem pedido ou pensado em solicitar ou passar o briefing. O que você acha com relação ao budget que eles usariam esse ano? Porque se for passado para o ano que vem, o que vai acontecer? O ano que vem, eu imagino que a gente também vai ter uma redução muito grande de viagens, porque o que não aconteceria esse ano vai acontecer o ano que vem. E você acha, outra pergunta, que o Brasil pode ser uma opção para começo dessas viagens, ao invés de viagens internacionais, questão das fronteiras, enfim, do turismo mais seletivo, né, que a gente vem escutando, que possa acontecer? Grace, essa é uma questão importante e difícil de ser respondida. Primeiro, porque eu tentei, nessa apresentação, evitar colocar tempos. Foi uma tentação enorme, né, de colocar quando entramos no processo e quando a gente vai sair. A gente sabe que a gente entrou, nós estamos no meio do olho do furacão. Saber quando nós vamos sair, infelizmente, ninguém sabe até o presente momento. Tudo que a gente tem é especulação. Eu acho que esse budget que estava alocado para esse ano já era completamente, esquece, tá? Porque as empresas estão usando essa grana para conseguir sobreviver, está todo mundo tapando buraco. Pagar salário, né?
Não tem o que fazer, né? E ninguém vai bater meta nenhuma. Mesmo de viagens anteriores, existe um motivo muito claro, ou de campanhas anteriores que estavam programadas para esse ano, existe um motivo muito claro para não fazer a premiação. É chegar para o cara e falar, amigo, ou eu faço a premiação, ou eu mando 50 funcionários embora. Então, assim, eu acho muito difícil a gente ter essa recuperação no curto prazo. Acredito sim que os destinos mais próximos têm uma chance muito maior, seja aqui dentro do Brasil, nos destinos locais, seja nos destinos de fronteira nossos, aqui na América do Sul, existe uma possibilidade de você ter uma retomada mais rápida, tá? Agora, não vejo qualquer retomada em 2020 sob nenhuma ótica. Se você me perguntar quantas empresas devem operar um programa de incentivo este ano ainda, na minha visão, não sei se pessimista ou não, é zero, porque não existe clima para isso. Não existe clima para você colocar que seja 20 pessoas, 30 pessoas num avião, sem ter uma vacina, tá? E a vacina vai demorar. Não existe clima para você sair e fazer uma festa enquanto todo mundo está falindo em volta, né? A gente está vendo as pessoas empobrecendo. Você está pagando metade do salário, às vezes, para a empresa inteira. Como é que você justifica levar 20 caras, né? Difícil. Bem, agora, 2021 também, um cenário desafiador. 2021 vai ser um momento de mostrar a nossa criatividade, a nossa capacidade efetivamente de fazer de poucos limões uma boa limonada, tá? É basicamente isso. Eu também acho. Acho que e a questão também das empresas que você comentou de quererem pagar 180 dias depois da viagem, isso esquece, né? Eu acho que imagino que tenha bastante gente aí participando e eu acho que tem que ter uma união das agências de não aceitar mais esse tipo de... porque para mim isso é um descaso e uma falta de respeito com o fornecedor de querer pagar algo. Nós que, na verdade, estamos passando por essa situação, que o turismo foi mais prejudicado, né? E vai demorar mais para voltar, ter que ficar antecipando para empresas bilionárias. Então, eu acho isso muito fora da realidade. Isso existe porque tem alguém que aceita, nunca se esqueça disso, tá? Com certeza. A regra de mercado é clara. Então, assim, se tem alguém aceitando, se tem alguém fazendo, o cara se acha no direito de pedir ou se acha no direito de exigir, né? Então, eu acho que o respeito todo mundo tem que se dar. Todo mundo. Eu sou um cara que, às vezes, sou chamado de chato, sabe, de bato o pé em determinadas posições, mas eu acredito muito naquilo que eu tenho como crença, e eu levo isso adiante. Então, assim, se tem um cara pedindo 180 dias, é porque alguém ofereceu, é porque alguém disse que dá, pode fazer. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, né, em generalizar, o cara, porque é do jogo. Agora, o que acontece? Até onde nós podemos ir? Até onde nós podemos ser bons profissionais, boas empresas, prestar um serviço de qualidade, sem nos comprometermos financeiramente? Porque eu volto lá atrás, a sustentabilidade é um conceito que tem que ser adotado por todos. Tá? Não dá para sustentabilidade, você simplesmente aí, que lindo, a Ambev fez 1 milhão de garrafas de álcool gel. Mas a Ambev paga com 180 dias da saída, perdão. 180 dias. Não gostaria de mencionar nome, já mencionei, então paciência. O que acontece? Faz isso porque tem alguém que aceita. O dia que alguém chegar e falar assim, olha, eu não aceito e acho que ninguém vai aceitar, e ninguém realmente aceitar, aí o cara vai falar, bom, acho que eu exagerei. Né? Enfim, é isso. Também acho. A Estela também tem uma pergunta. Estela, se quiser fazer, fica à vontade. Estela, eu acho que seu microfone não está aberto. Se quiser fazer a pergunta escrita, estamos também à disposição, é só escrever no chat, tá? Tem gente que é tímida, não gosta de falar, pode escrever, não tem problema algum. Tá? Eu agradeço aqui todo mundo que está comentando, que achou bacana, que achou legal. Eu fico à disposição, eu gosto muito de interagir e discutir ideias. Acho que agora eu consegui. Vocês estão me escutando? Fala, Estela. Alô? Estou te escutando. Estela?
Oi. Bom, minha pergunta é o seguinte, Sidney, você comentou, né, que as tendências agora são grupos menores, né, mais exclusivos, falou até em fretamento de aviões, mas ao mesmo tempo os clientes vão ter menos dinheiro e o dólar vai estar mais alto. Como que isso vai se equilibrar? O budget do cliente vai continuar o mesmo, só com menos gente? Como que isso, você enxerga que isso vai, de alguma forma, né, se compensar? Eu acredito muito que a gente vai ter que olhar essa questão da redução do tamanho, ou seja, já no momento de você colocar a campanha no ar, você já tem que definir claramente que você, em vez de ter 100 ganhadores, como você tinha no passado, você talvez tenha que ter 50. Já parte desse princípio. Por quê? Porque todo mundo na nossa cadeia vai ter que chegar para o cliente, explicar para ele que os custos mudaram, que aquilo que você podia fazer para 100 pessoas em determinado momento, hoje, por questões de restrição sanitária, por questões de diminuição do tamanho dos vênios, de ter que privatizar alguns lugares, evitar aglomerações, isso acarreta um custo mais alto. Então, vai partir de nós e de todo mundo que é ator nesse processo, de tentar esclarecer o máximo possível sobre tudo isso. A gente tem que ser bastante transparente em relação a isso, e eu acho sim que o que a gente vai ter que fazer é ser criativo. Eu vejo coisas espetaculares sendo feitas em vários destinos, que têm um impacto lindo, né, no coração das pessoas, naquela coisa que eu falei da gente ser designers de emoções, né, e de custo muito baixo. E a gente vai ter que começar a buscar isso, exigir isso também como até um desprendimento por parte do cliente. É aquela coisa que às vezes eu fico abismado. O cliente quer viajar para a África do Sul, quer viajar para a Ásia e quer ter comida italiana todo dia, independente do lugar. Você tem que explicar. Assim, amigo, não dá. A gente vai fazer ali um family food, aquele esquema dos pratos conjugados. Nós vamos criar uma história em volta disso. Vai partir de nós e deles também essa capacidade da gente estar o tempo todo se preparando para fazer mais com um pouco menos e utilizar mais criatividade. Mas quem não tiver a capacidade de desenvolver isso vai ter realmente muita dificuldade de sobreviver no futuro, porque esses budgets vão realmente sofrer uma redução. Eu vejo dessa forma. Fiquei feliz que você participou, viu? Fiquei muito contente. Obrigado. Sidney, não sei se você está vendo o chat aí, Sidney? mas Isso. Opa. Estou aqui. Pode falar. Acho que saiu. Tem mais alguém? Ela fazendo uma pergunta. Cláudia Conk, obrigado por ter participado. Tem um comentário do Zé Luiz, Sidney, no chat. Ah, legal. Uma pergunta. Quando você menciona sobre as ações de sustentabilidade, imagino que os DMCs tenham que se preparar também para oferecer produtos mais abrangentes, ricos, implementar atividades de responsabilidade social. Sim, muitas vezes nós aqui não sabemos o que é possível fazer, dependemos inteiramente deles. Eles estão passando por essa transformação, Zé. Eles sabem disso também. A gente tem tido enormes discussões em relação a isso. Eu sou um cara que meus DMCs, os quais eu represento, acham que eu sou um carrasco, porque eu ando com um chicote na mão, eu vivo o tempo inteiro apertando os caras e empurrando eles. E assim, isso é uma conversa que tem sido assim, debatida há muito tempo. Todos nós precisamos fazer esse trabalho. Agora, o DMC, durante muito tempo, ficou cansado de fazer, de apresentar, de gastar tempo com criatividade, de ficar ali se debruçando sobre um projeto durante 3, 4, 5 dias, uma semana, e descobrir depois que tem 6 outros DMCs concorrendo com ele pelo mesmo projeto, que muitas vezes foi mandado por aquela mesma agência que pediu criatividade, preço bom e o melhor dos mundos, e que depois ele vai ser medido pela coluna da direita, que é a coluna do preço. Tá? Então, assim, eu sou muito crítico na atuação do quando o DMC não entrega o melhor que ele pode, mas o DMC também
quer ter do outro lado essa visão de parceria por parte da agência, que infelizmente é rara de existir, tá? A agência, quando tem que abrir um bid e colocar 5 DMCs num processo, ela não sabe o que ela está fazendo. Me desculpa, ou 3, ou 4, não é. Ela não tem a menor condição de operar, porque é sinal que ela está querendo jogar um contra o outro e ela não confia no cara que ela escolheu para fornecer. Então, volto àquela questão lá numa das minhas linhas, que é a seguinte: parcerias de médio e longo prazo, parcerias de múltiplos usos. Ah, mas eu não vou usar aquele destino para outra vez, eu vou usar ele uma vez só. Entendi claramente isso, mas aonde está a confiança naquele cara? Aonde está a percepção que a gente tem de que ele pode entregar algo diferente? Porque ele, de certa forma, fica sempre ressabiado. Até onde eu vou naquilo que eu preciso entregar, se depois ele vai pegar aquilo e vai usar para operar com o Zé da esquina, que de repente não teve ideia nenhuma, porque o cara é 20% mais barato. Entendeu? Tem muito disso nesse processo. E eu acho que a gente precisa ser bastante cauteloso, né, do nosso lado, em aprender, melhorar a nossa capacidade de cobrar esses aspectos, mas também de demonstrar que a gente vai ser um parceiro leal nesse processo, ok? Muito legal. Obrigado, Bruna, fico feliz. Fernanda, valeu. Todo mundo. Uau, bastante gente aqui. Sidney? Oi. Oi, a Isabel que está falando, tudo bem? Ô, Bel, tudo bom com você? Tudo ótimo. Eu tenho uma pergunta também aqui. Diga. Eu queria agradecer pela qualidade aí do treinamento que você deu para a gente, está sendo super bacana. E a minha pergunta é a seguinte: no pós-Covid, você falou um pouco de engajamento digital e até mencionou, né, algumas ações que a gente pode trabalhar, que pode fazer, e falou de inspeções virtuais, enfim, que eu acho também super importante. O que a gente percebe hoje, assim, obviamente que a gente tem uma responsabilidade grande, porque quem está com o cliente somos nós, e instruir, e direcionar, né, tudo isso que você falou com a gente, mas a gente também sente aqui que a gente tem uma barreira grande com os nossos DMCs, com muitos dos nossos DMCs, não todos, mas em retorno ao que a gente pede, né? E eu não estou nem falando no momento de cotação, mas quando a gente já tem um grupo fechado, a gente percebe que muitas vezes a gente tem dificuldade até em conseguir imagens e setups de jantares e coisas que precisa mostrar para o cliente, a gente precisa ter a cara do que a gente está vendendo e do que vai ser entregue, imaginando como que a gente vai trabalhar, né, qual que é a sua expectativa também nessa interface de vocês aí com o DMC, fazer esse trabalho e em trazer isso também para tornar com que isso seja real, com que aconteça, né? Porque a gente vai trabalhar muito nisso, a gente né, vai fazer a nossa parte, mas a gente também conta muito com a ajuda de vocês, né? E qual que é a sua expectativa junto com esses... Muitas vezes a gente tem barreiras culturais, barreira de língua, enfim, de entendimento de tudo isso. Você acha que eles também vão ter essa visão, né, desse novo corona? É a minha grande briga. Eu, como representante, eu tenho um trabalho de abrir a cabeça dos caras, da mesma forma que eu tenho o trabalho de promovê-los no nosso mercado, eu tenho o trabalho inverso, que é levar a demanda do mercado até ele e falar, amigo, você precisa fazer mais disso ou daquilo. Todos nós sabemos que o mundo perfeito ainda não existe, que nós estamos trabalhando forte para tentar fazer essas peças funcionarem, mas todos eles estão cientes de que é uma necessidade, essa flexibilidade, de que é uma necessidade de ter mais avanço tecnológico, de oferecer essas imagens. Agora, entro muito, de novo, nessa questão de ter uma parceria um pouco mais estruturada. A gente percebe claramente, tá, o que quando sai um bid, o cliente, quando solta um negócio, na hora que eu ligo para o DMC para falar, olha, a agência tal está mandando esse bid, isso aqui é super importante, vamos dar um foco, às vezes eu ligo para o cara me fala, Sidney, já tem meia dúzia de caras trabalhando nisso aqui no mercado. Entendeu?
é complexo. Eu entendo o lado dele. Ele fala assim, poxa, quantas horas a gente vai colocar de produtividade, né, para fazer algo que talvez não seja visto, talvez não seja nem equacionado dentro desse processo. Eu entendo claramente o que você coloca, acho que você está correta, acho que os DMCs têm muito a aprender com a gente, tá? E eu sempre me coloco do lado deles também. O nosso projeto não é o único na fila, às vezes eles estão trabalhando em 4 ou 5 ao mesmo tempo, que eles têm que dar diferentes saídas, diferentes soluções. Então, assim, requer muito, às vezes, o quê? Um diálogo, né? Requer, às vezes, poxa, o cara está na Malásia, mas sei lá, vou fazer um call com ele aqui, 11 da noite, um dia, meia horinha, e o cara vai estar lá às 10 da manhã, ele vai ouvir minha voz, eu vou ouvir a voz dele, eu vou explicar para ele, né, para que lado nós estamos indo, e ele, do lado dele, também vai me dizer o porquê que não dá para fazer determinada coisa. Eu acho muito bacana a gente não olhar para o fornecedor meramente como um entregador de algo. Eu acho que o fornecedor, a partir do momento que a gente joga ele nesse processo de vamos orçar e vamos fazer um bid e tal, ele passa a ser uma extensão da nossa casa. Ele é uma extensão da nossa operação. É lógico. Então, assim, poxa, eu criei uma relação com esse cara, eu acho fantástico. Eu tenho casos aqui de pessoal de operadora, de agências no Brasil, que ficou amigo dos DMCs, que os caras conversam não só quando tem uma operação, e que criaram um entendimento de como funciona esse jogo. E aí todo mundo se dá bem, né? Entra um pouco disso também, mas você tem toda a razão. Temos um caminho longo a percorrer do lado de cá, né, e do lado de lá também, e é um trabalho hercúleo, não é à toa que eu tenho, meus poucos cabelos que sobraram estão brancos, entendeu? Não é fácil. Respondi? Respondido, sim, obrigada. É isso que você falou mesmo, é um trabalho conjunto. De fato, a gente temos muitos desafios, assim. O pós-Covid desafiador para todos os lados. Obrigada. Bacana, obrigado você. Oi, Sidney, bom dia, tudo bem? É Fernanda. Oi, Fernanda, como vai? Tudo bom? Tudo. Na verdade, muitos de nós gostaríamos de saber se seria possível você compartilhar conosco essa apresentação que foi feita, porque foi muito boa a abordagem, as colocações, enfim. E aí a gente queria, né, disseminar, acho que nas agências, compartilhar essas informações. E a gente queria saber se é possível vocês compartilharem conosco. É possível, a gente manda salvar aqui em PDF, podemos disponibilizar no nosso site com um link direto que as pessoas possam acessar. Hoje, eu acredito muito que conhecimento é algo que não deve ser guardado só para nós, ele deve ser transmitido. Às vezes a gente erra, e aí a gente vai lá e corrige. Eu fiz um post no começo da pandemia no Instagram, que eu ontem escrevi até um comentário nele, né? Eu fiz um post que falava motivos para você ainda viajar. Aí eu colocava, os lugares estão mais vazios, né? Tá mais barato, tal. Isso foi lá no dia 6 de março. Aí ontem eu voltei, eu olhei aquele post, eu só escrevi assim, nunca um post meu envelheceu tão rapidamente, né? Porque sei lá, em 10 dias o mundo já tinha virado do avesso e a gente estava ali querendo fazer algo que não fazia o menor sentido. Pode ser que aconteça isso até com aquilo que a gente está fazendo agora, tá? Mas eu acredito que a gente vai ter que olhar para esse caminho e eu vou colocar à disposição e me coloco eu pessoalmente à disposição para ter conversas individuais com as pessoas, com as empresas, para a gente fazer uma rodada de bate-papo, para a gente buscar soluções, porque a gente só vai crescer se a gente trabalhar em conjunto. Não dá mais para todo mundo ficar ilhado no seu próprio silo, no seu próprio lugar. Tá? A gente vai colocar assim. Obrigado. Perfeita, viu, as colocações. Muito obrigada. Obrigado a você. Oi, Sidney, bom dia. Tudo bom? Ixi, agora... Pode ser, depois eu falo. Aqui é a Flávia da Travel ID, depois eu falo. Segue aí. Tá bom, Flávia. Oi, Sidney. O que me chamou bastante atenção, né, na apresentação é que a gente está falando do nosso futuro como profissional de viagens de incentivo, e não é só mais essa questão realmente de montar uma logística. O nosso papel vai ser, acho que, muito de educar
o cliente com relação ao destino e ao mundo. Então, é uma coisa que vai vir junto com o design de emoção, né? Porque muitas vezes eu acho que você não consegue levar para o cliente o real sentimento, a emoção do destino, porque muitas vezes, ou por algumas vezes, o cliente não está preparado para enfrentar aquele destino. A gente já conversou algumas vezes sobre a Ásia e alguma coisa assim. Então, é um papel realmente, assim, dos DMCs, essa questão da educação do destino, porque é também um grande desafio, né? Sem dúvida. Eu acho que, assim, o DMC tem uma parcela nesse processo, mas eu vejo como uma parcela de responsabilidade pequena, porque o DMC tem uma barreira cultural, linguística, de entendimento de como determinados mercados funcionam. Eu acho que o DMC tem que ter a capacidade de disponibilizar a maior quantidade possível de informações relevantes, mas eu sempre dou o exemplo, Daphne, do que acontece aqui no meu escritório. Eu tenho um cara aqui com a gente, que deve estar inclusive aqui no chat, que é o Victor. Não sei se você conhece o Victor aqui da Vanguard. O Victor trabalha com a gente há 3 anos, se eu não me engano. O Victor é o cara que mais conhece de Ásia dentro da Vanguard, sem ter ido para quase todos os lugares, tá? Eu falo com o Victor de determinadas... Às vezes eu mando mensagem no WhatsApp para o Victor para perguntar sobre coisas que eu deveria saber, lugares que eu já fui, que ele sabe melhor que eu sem nunca ter pisado. Cabe a nós estudar, cabe a cada um de nós nos aprofundarmos. É uma questão hoje 360, ela é multilateral. A gente não pode esperar ser alimentado pela mamãe passarinho de informação o tempo todo e não aprender a voar fora do ninho. Entendeu? A gente precisa aprender a buscar informação de qualidade, a gente precisa aprender a ter essa interatividade com quem está do outro lado, e a gente precisa ter o desprendimento. Quando você pegou suas amigas, foi lá com as meninas passar 10 dias na Índia, fazer uma viagem que é uma coisa assim super fora da caixa, né? Vocês pesquisaram, vocês tentaram entender, e vocês tinham uma vontade por trás disso, né? Nunca vai ser igual eu enfiar alguém num avião e falar, vamos conhecer tal destino por dentro, do que eu falar sobre esse destino, né? Essa diferença é uma diferença brutal. Mas eu vejo nas pessoas uma passividade muito grande do ponto de vista de aprendizado. E eu acredito que isso é fundamental. É fundamental. A gente tem que ser visto pelo cliente final, pelo organizador do incentivo, do programa de incentivo, como um especialista realmente naquilo que a gente está fazendo. Alguém que possa falar com propriedade. Isso dá, isso não dá, isso eu não sei, mas a gente vai buscar o nosso parceiro e esse parceiro vai tentar trazer uma solução. E sem dúvida nenhuma, essa educação hoje passa por vários aspectos. Passa pelo aspecto da aceitação, muitas vezes dessa realidade totalmente diferente, passa pela aceitação da culinária, passa pela aceitação de umas religiões que às vezes não condizem com a nossa crença. Falta isso nas pessoas. E eu não consigo colocar isso na cabeça delas sozinho. Elas precisam também ter essa capacidade de se auto-instruir e mudar, né? Todos nós. Respondi? Não, é isso mesmo, não, perfeito. Realmente, é uma questão, é uma via de mão dupla, o conhecimento está, sem dúvida, disponível para todo mundo, e é o interesse realmente de cada um ir atrás e questionar os DMCs, né? E se educar, mas é só realmente para que todo mundo tenha em mente da importância do nosso papel nessa retomada, né? Como educadores do mundo, digamos assim. Não resta dúvida. Quem não tiver a consciência desse papel, muito provavelmente vai ser deixado pelo caminho. Tristemente, eu acredito que essa é uma realidade, né? Algo mais? Perfeito, obrigada, Sidney. Nada, bom, Sidney, super obrigada aqui a Flávia, da Travel Idea. Tudo bem, muito obrigada pela sua disponibilidade em passar tudo isso para a gente, foi sensacional. A minha questão, o que eu queria ouvir de você é sobre, especificamente, o ponto da saúde.
né, da saúde e segurança em geral. Eu já trabalhei em projetos em que a questão de segurança e saúde eram muito importantes, tinham diversos parâmetros sendo estudados e tudo mais, mas isso não é uma realidade na maior parte dos projetos e nem na maior parte dos clientes ter essa exigência. Então, quando eu trabalhei com isso, eu vi muita questão de desde aplicativos de segurança, análises da questão de seguros, de responsabilidade civil de toda a cadeia, que é importante que todos tenham, e tudo mais. Como é que você acha que, assim, se os DMCs estão já nesse ponto, se eles vão ter que desenvolver tudo isso, como é que você vê isso? E as agências também, nas experiências que você já teve? Perfeito, é uma colocação super importante. Com certeza isso agora começa a mudar, eu acho que é natural a gente pensar que não vai ser de outra forma. Todo mundo, ninguém vai querer colocar o seu convidado numa situação de risco, colocar o cara num avião sem ter a certeza absoluta de que está tudo sob controle, ou o máximo sob controle possível. Uma coisa interessante, assim, né, a gente fala do mercado brasileiro e a gente vê que a gente ainda não estava fazendo isso de uma forma maciça, mas não se esqueça que os DMCs trabalham com o mundo todo. E para você entrar, por exemplo, no mercado americano, se você não tiver um seguro de responsabilidade civil de alguns milhões de dólares, você nem entra no bid, entendeu? Você nem entra no processo de procurement. A questão da segurança, idem. Muitas das empresas grandes dos Estados Unidos e da Europa mandam na inspeção o seu gerente de segurança, para cuidar de todos os aspectos relacionados à segurança das pessoas. Eu já vi casos de grupos que têm um consultor alimentar, que é nutricionista e, ao mesmo tempo, especialista em segurança alimentar, para assistir o preparo dos alimentos. Então, assim, os DMCs sabem que isso existe, vivem com isso, convivem já com isso há muitos anos. Tá? O que nos falta, muitas vezes, é apertar esse botão. Eu sempre digo, tive um call hoje de manhã com um cliente externo, a gente teve uma conversa bem grande, e essa frase é uma frase muito legal, né? Você é tão bom quanto você é exigido, tá? Então, é muito importante a gente saber o que a gente vai exigir, ter, logicamente, que um propósito nisso, do ponto de vista de execução do programa, mas a gente acredita que eles têm total capacidade de entregar. E é que a gente, muitas vezes, passou por baixo do nosso radar, né? A gente não percebia que isso era fundamental, que isso era importante. E agora eu acho que todo mundo vai passar a colocar nas agendas da construção de grupos a partir de agora. Isso aí, acho que não resta muita dúvida. Mas é uma questão super importante. Está todo mundo olhando isso. Não dá para você colocar 44 caras dentro de um ônibus, numa situação de pós-pandemia. Se tiver um cara gripado, se tiver um cara com uma infecção, você corre o risco de acabar com o grupo, entendeu? Então, assim, tem coisas tenebrosas. E aí você fala que você gosta de deixar um espaço livre no ônibus, o cliente vira e fala, mas em vez de 4 eu podia usar 3, você está me fazendo gastar tanto a mais. Eu não estou te fazendo gastar tanto a mais. Eu estou promovendo conforto, estou promovendo segurança, estou promovendo a capacidade de deslocamento, às vezes mais fácil, demora menos você colocar 35 pessoas no ônibus do que entupir esse ônibus. Tem tudo isso, né? A gente vai ter que desinfetar a mala. Imagina o trabalho nas chegadas em aeroportos, né? A tirar as malas dos aeroportos, o tempo que vai ser gasto. As pessoas não estão se dando conta de que tudo isso vai promover uma mudança muito radical na forma como a gente vem trabalhando. Eu poderia falar sobre horas sobre isso, mas realmente, assim, a gente ainda não viu o fundo do poço. Eu acho que esse fundo ainda é bem mais profundo ainda do que a gente conseguiu perceber. Tá, Flávio? Espero que tenha respondido. É verdade. Foi sim, eu só resgato essa sua frase do você é tão bom quanto você é exigido. Eu percebo que você falou muito do mercado americano, europeu, eu percebo que o mercado brasileiro não exige tanto assim, aliás, em comparação com algumas experiências que eu tive, exige quase nada, e as agências vão ter que criar, entendo que, como você falou, que a gente vai ter que ter designer de emoção, designer de experiência, vai ter que ter um profissional, uma área responsável por cuidar disso ativamente para poder oferecer para o cliente também como
uma expertise que a agência vai ter que ter e oferecer como um produto também, eu entendo. Não resta dúvida. Aliás, eu acho que esse vai ser o produto principal da agência, né? A logística, na minha visão, esse é o produto principal, é chegar para o cara e falar, eu vou fazer o seu cliente se sentir na Itália como se ele fosse um Marcelo Mastroianni, entendeu? É bem isso. Nós vamos criar um negócio que o cara vai... mas custa caro. Não, nós vamos tentar fazer equilibrando, mas, olha, em vez de você levar 70 caras, leva 40, sabe? A gente também tem que parar de achar que tem que ser tudo magnífico, monstruoso, enorme. Pode acontecer? Pode. Vai continuar acontecendo grupos grandes? Vai, não resta dúvida que vai ter. Mas, assim, vamos fazer coisas, às vezes, menores, com um impacto tão forte que isso fique marcado nas pessoas, que isso fique, poxa, como uma sensação inesquecível. O motivo da viagem como premiação é esse, é o recall, né? É aquele cara que vai em um ano e nunca mais quer deixar de ir, né? Isso é muito poderoso, não adianta a gente só olhar, né, essa coisa da logística. Todos nós temos que ser realmente pensadores fora de uma caixa. Aliás, nós temos que parar de achar que existe a caixa. A gente se coloca dentro dela, né? A gente tem que começar a pensar que caixa não existe, que a gente que está querendo se enfiar dentro dela. Vamos sair, né? Vamos criar. É isso aí. E mitigar os riscos para o próprio cliente, que não é só a tristeza de ter uma viagem que se transformou num pesadelo, é toda a questão processual, da pessoa ser processada, ter um litígio judicial por conta de uma viagem pode se transformar num pesadelo gigante, não só a viagem ser um pesadelo, mas se transformar em todo um prejuízo para o cliente imensurável, né? Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental a gente tomar todas as precauções possíveis, muito mais agora. Oi, Sidney. Oi. É a Daniela da Duoturismo, tudo bom? Desculpa, quem? A Daniela da Duoturismo. Oi, parabéns. Dani, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Vetorazzo, não? É a Dani Vetorazzo. Fala o sobrenome que eu sei. Obrigado, Dani. Bom. Sidney, você sabe que é bem bacana, pegando o gancho do que a Flavinha falou agora sobre segurança, e eu estava conversando com um cliente essa semana, e foi justamente esse o ponto. Ela falou, Dani, eu acho que a palavra de ordem agora é que a gente se sinta seguro, né? E ela está muito ativa assistindo o webinar de destinos, né? E ela falou, olha, eu estava vendo, por exemplo, hotéis em Nova York que tem uma ambulância na porta à disposição. Na hora, sabe, você pensa, falou, poxa vida, mas o hotel vai deixar uma ambulância na porta? Ela falou, Dani, agora é isso. Se a gente não se sentir seguro, a gente não vai mais ter viagem de incentivo. Acho que é bem nesse sentido aí, nesse ponto que a Flavinha tocou. Eu acho que é por aí. A gente vai ter que repensar como é que a gente vai trazer a segurança para os nossos grupos e para os nossos clientes. Acho que é por aí. Algumas ideias pré-concebidas, né? Nossa, o cara vai ver que tem um guarda na porta, será que ele vai pensar? A gente vai ter que ser sutil, né? Acredito que não deixar perder aquele glamour, aquela aura de sonho e tal, mas por trás nós vamos ter que nos preparar, né? Eu acho que não precisa ser tão ostensivo como ter uma ambulância na porta, mas ela pode estar na porta do fundo, entendeu? E todo mundo saber que se precisar ela está lá. Assim como a gente faz quando você faz um evento. Em São Paulo, no Brasil, a partir de um determinado número de pessoas, X pessoas, você é obrigado a ter, não é verdade? E todo mundo sabe que tem. Sim. É parte do jogo. Então, eu acho que tudo isso, sem dúvida nenhuma, está sendo pensado, está sendo visto. Essa mudança, acho que está começando a acontecer na cabeça das pessoas, no meu entendimento. Mas é lógico que a gente tem que ser sutil, nós temos que ser cuidadoso para também não exagerar demais, né? Mas é fundamental pensar nesses aspectos. Perfeito, obrigada, viu? Obrigado, Dani. Parabéns aí. Obrigado, Dani. Tudo bem. Sidney, é a Kátia Roma, da TWM, tudo bem? Ô, Kátia, como vai? Tudo bom? Tudo ótimo, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Voltando à sua observação lá dos macros
que tendências que devem ser irreversíveis, você não acha que talvez alguma dessas tendências possam mudar novamente diante de uma vacina? Acho difícil, viu? Porque, Kátia, o grande alerta que a gente está vendo agora é que existia uma vacina para H1N1, não tinha? A gente não toma a vacina da gripe todo ano? Sim. Veio aí e apareceu outra. Entendeu? Então, assim, vai aparecer outra. Infelizmente, a realidade é que nós não controlamos esses outbreaks, como eles chamam. Nós não controlamos todos os eventos. Uma das coisas mais importantes que eu acredito que essa pandemia está trazendo para todo mundo é entender a nossa impotência. É uma realidade. Nós somos impotentes frente a um monte de eventos que a gente não controla, que a gente não tem como. A gente tem como prever, mas a gente não sabe de onde vai vir, e que a gente vai ter que mudar a nossa atitude no dia a dia para que quando eles aconteçam, para que quando eles surjam, a gente tenha o menor risco possível. Então, eu acho que são tendências irreversíveis porque elas estão mexendo profundamente com as pessoas. E a gente não tem certeza se isso está no meio do caminho, se está só no começo, se ainda vai durar, quanto tempo vai durar, né? Então, vai ser chocante para muita gente, tá? Eu acho que isso é algo que a gente não pode deixar de levar em consideração, tá? Obrigada. É a minha visão, tá? Não, tudo bem. Não, eu acho válido também. É que tem coisas que eu acho que realmente a gente está pensando, né? O ser humano está pensando, porque ou está isolado, no caso do Brasil, ou está em lockdown em alguns países. Mas às vezes eu penso que essa vontade louca das pessoas saírem também, a hora que descobrir uma vacina, se o mundo também não pode pirar de novo. Mas eu acho válido as suas colocações. Posso falar? Eu quero ser o primeiro a pirar, entendeu? Mas aí depois eu vou pensar. Aí eu vou pensar um pouco e falar assim, bom, peraí, vamos tomar cuidado. E vai ser um mundo maravilhoso? Não, que depois que tiver uma vacina a galera vai dar uma despirocada? Natural, tá? Mas certos conceitos eu acho que eles vão se enraizar e vão ser muito importantes de agora em diante. Oxalá. Obrigada. Tomara, né? Obrigado. Legal, gente. Olha, mais alguma coisa? Alguém quer fazer só as perguntas depois por escrito? A gente responde com calma. Mais alguém que queira fazer a pergunta ao vivo? Estou à disposição. Fiquei muito feliz com a participação de vocês, com esse bate-papo pós-apresentação, que ele é muito rico, porque às vezes a gente fala só de um lado, não ouve do outro lado. Não deixem, por favor, de preencher a nossa pesquisa. Ela não é uma pesquisa para falar, nossa, que legal, tiramos nota boa, não é esse o ponto, mas é para a gente tentar entender como a gente pode continuar trazendo conteúdo relevante para todos vocês, tá? Porque a única forma de a gente conseguir se manter ativo, se manter produtivo, é entregando aquilo que efetivamente tenha valor. Eu sei que tem gente fazendo live, webinar e festa online o dia inteiro, né? A gente não quer ser mais a gente quer trazer coisas que realmente tragam valor para o dia a dia de cada um de vocês, ok? Acredito que é isso. Caso mais alguém tenha alguma dúvida, continua à disposição, ou então a gente pode encerrar dentro de um minutinho e aí partir para as perguntas depois por escrito, ok? Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal. Ana Lúcia, valeu. Obrigado. Todo mundo, Zé. Fico feliz que vocês tenham participado. Espero que a gente possa fazer isso várias vezes. Obrigado, Elaine, Mônica. Bacana. Fico muito feliz com todos vocês tendo participado. Estamos muito felizes, tá? Eu vou encerrar, então, e espero vocês, assim que passar todo esse burburinho. Eu não me esqueci que eu tinha uma festa programada para todos nós no dia 11 de março, que não rolou, né? Porque a gente teve que cancelar em cima da hora, mas ela vai voltar e aí o bicho vai pegar, podem ter certeza. Nós vamos fazer uma festinha de arromba para todo mundo, tá bom? Gente, foi um prazer enorme. Continuamos todos juntos. Força do lado de lá e a gente tocando do lado de cá, ok? Um abração. A pesquisa está dando erro de preenchimento? Jefferson, olha lá, ela não pode dar nota. É sinal que
teremos nota muito baixa. Bom, beijos e abraços a todos. Jeff, você vê aí com o pessoal que estiver faltando. Um abração. Fico muito feliz de vocês todos terem participado com a gente. Tá? Tchau, tchau.